Bem-vindos ao nosso segundo conteúdo aqui da disciplina de empreendedorismo. Nosso plano de curso, a gente já teve conteúdo aqui de perfil empreendedor, em que ficou como sugestão para vocês fazerem a leitura dos 3 textos, né? Nossa temática de hoje é sobre inovação e criatividade, certo? Temos 3 textos aqui que no final desse vídeo a gente vai comentar, tá bom? Então, porque tem um dos textos que tem um alinhamento com um dos slides que a gente precisa visualizar. Bom, a ideia de inovação, certo? Talvez não seja uma ideia tão nova dentro do curso de gestão de dados, né? Mas a ideia de inovação, existem diversos conceitos, né? A gente vai seguir uma linha de raciocínio aqui que eu espero que seja útil a vocês, né? A ideia de inovação muitas vezes fica parecendo que você tem que criar algo extremamente complexo do nada, e aquele negócio extremamente complexo ali que você está criando, de repente você tem que causar uma mudança muito drástica, né, de mercado. Daí a gente tira, pessoal, uma diferença entre conceitos de evolução e de revolução, né? Então, historicamente, a gente teve aí a Revolução Industrial. Então, qual é a ideia da Revolução Industrial? Foi uma coisa que causou tanto impacto na sociedade, causou mudanças sociais, causou mudanças de infraestrutura de cidades, causou mudanças de relações de trabalho, causou mudanças severas de demografia, que aquilo não pôde ir dentro de um espaço de tempo muito curto. Então, por essa razão, a gente não chama de evolução industrial, a gente chama de revolução industrial, porque foi um negócio que causou muita mudança num espaço de tempo muito curto. Tá? A inovação não precisa ter essa severidade, digamos assim. A ideia da inovação é uma ideia de que você precisa ter melhoras ou evoluções de forma regular, de preferência, né? Então, por exemplo, aqui um dos conceitos é a exploração de novas ideias com sucesso. Traduzindo aqui sucesso no contexto de negócios, aumento de faturamento, ou você atuava num determinado segmento de mercado e vai atuar em outro, você vai criar um novo mix de produtos, você trabalha com produtos de categoria A, B e C, e você resolve entrar, por exemplo, numa categoria D, certo? É o que aconteceu muito com as farmácias ao longo do tempo, né? Farmácia ao longo do tempo era um negócio que farmácia antigamente vendia remédio, né? E agora a farmácia foi cada vez mais incorporando mix de produtos, né? Então, hoje em dia a gente pode brincar que farmácia vende até remédio, né? Outra ideia de sucesso seria aumentar a margem, né? Você proporcionar uma determinada inovação que te gere, por exemplo, uma redução de custos, né? E aí, com essa redução de custos, você aumenta a sua margem de lucratividade sobre produtos. Então, assim, a ideia de inovação, ela pode estar ou não atrelada aí ao conceito de sucesso em si, mas, obviamente, inovações que não trazem resultado nenhum, muitas vezes exigem um esforço absurdo para você inseri-las, né? E se elas não trazem um resultado objetivo nenhum, na realidade, causa até uma desmotivação do pessoal. Inovação é transformar conhecimento em dinheiro, né? Aqui, pessoal, o que a gente defende é a ideia de que essa inovação ela tem que ter alguma utilidade prática, certo? Seja na questão de desempenho, certo? De alguma forma, seja na questão de relações de trabalho, seja na questão de economizar tempo, seja na questão de
aumentar a margem, ela tem que proporcionar de forma direta alguma espécie de benefício, porque senão ela não faz sentido nenhum. Então, imagina que eu vou te proporcionar um novo meio de transporte, mas que tu não vai ter nenhum conforto a mais, você não vai ter nenhuma economia de combustível a mais, que você não vai ter nenhum benefício ambiental e que você não vai ter nenhum benefício de tempo, né? E de que adiantou essa inovação, né? Obviamente que essa inovação ela pode gerar uma perspectiva de longo prazo, que a longo prazo possa existir esse benefício. Mas a curto prazo ela não obteve sucesso nenhum. Certo? Então, precisa a gente entender que a ideia de inovação, o ideal é que ela tenha uma certa conversão, certo, de benefício, de alguma espécie de benefício para a organização. A grosso modo, temos aqui um dos artigos que está com vocês, e inclusive utiliza outros formatos, né? A gente tem aqui, a grosso modo, 4 tipos de inovação: inovação de produto, de processo, de mercado, de modelo de negócio. E aí vamos para alguns exemplos para melhor entendermos, né? Inovação de produto. Talvez seja o mais palpável de todos, certo? É o que a gente vê nas prateleiras, é o que nós consumimos, né? Você pega um determinado produto que já existe, certo? Ou que existe uma similaridade, e dali você modifica algum atributo, ou modifica alguma forma como o consumidor percebe aquele produto. A textura, cor, sabor, inovações relacionadas a embalagens, melhor usabilidade, né? Então aqui você tem uma inovação, por exemplo, de abertura, certo? De uma garrafa de cerveja, e uma inovação de design, certo? Em que você tem uma concha que é mais bonitinha do que outros, né? Pode até ser que agregado, por exemplo, a essa concha, você tenha dentro da ideia de engenharia de materiais, certo? Que, digamos assim, vão reagir menos com alimentos, né? A ideia de que você tem que consumir menos plásticos e etc. Mas essa inovação por si só talvez não seja muito palpável para o consumidor que não compreende isso. E aí, na hora que ela vem embalada no design que chama a atenção, aquilo vende mais fácil, tá? Então, perceba que aí são inovações, digamos assim, que você bate o olho e você enxerga de forma fácil, né? Então, é um tipo de inovação, se trabalha muito com esse tipo de inovação justamente por ela ser mais palpável, tá? Inovação de processo, certo? Muitas empresas têm um foco grande nisso, então, principalmente empresas do setor industrial, em que você tem ali a ideia de trabalhar com volumes de produção muito grande e que esses processos, quanto mais ajustados, né, quanto mais exatos eles forem, melhor, né? Então, aqui você não está mudando necessariamente o produto em si, nem o serviço em si, mas você está mudando a forma como aquilo é feito, certo? Então, por exemplo, você tem aí setor de rastreamento de veículos, né? Em outrora, isso daí era um serviço muito caro, né? Basicamente só grandes transportadoras que os utilizavam, e houve aí, obviamente, mudanças de produto ao longo do processo, né? Ao longo do caminho, mas você teve muita mudança de processo, né? Em que você pega, por exemplo, o rastreamento de veículos hoje que não é utilizado única e exclusivamente para segurança de carga, porque originalmente ele foi montado para isso, mas hoje serve para como uma rastreabilidade, certo, que é oferecido aos consumidores. Então, houve uma inovação da forma como esse processo era realizado para que proporcionasse um novo benefício aos consumidores, né? Então, é uma forma aqui de inovar. Imagina que você tem, dentro da Constituição Civil, por exemplo,
A forma tradicional de construção, em que você faz o que a gente chama de alvenaria estrutural, né? Depois você vem com tijolos, né? Tijolos tradicionais com cimento e etc., para fechar e depois fazer acabamento. Note que o produto no final é um apartamento, é uma casa, né? Hoje em dia você tem tecnologias de processo que você tem obras muito mais rápidas, certo? A casa no final vai ser mais ou menos a mesma coisa, não vai diferenciar tanto, mas você vai ter um processo mais limpo, você vai consumir menos água, você vai ter um emprego menor de mão de obra, você vai ter aí um tempo, certo, de execução de obra muito menor, ou seja, uma exposição menor ao risco, né? E quanto mais demorada é a obra, mais risco ela corre, certo? Risco de mercado, risco de alguma coisa. Então, você tem aí inovações de processo que geram um resultado no final basicamente igual. Tá? Então, é essa a ideia de inovação de processo. A indústria automobilística, o pessoal usou muito isso, né? Se você for pegar como que... E, obviamente, que isso vem atrelado também à inovação de produto. Muitas vezes um benefício numa coisa gera um benefício em outra. Você tem aí, os veículos antigamente tinham muito mais peças móveis, né, componentes do que os que tem hoje. Essa evolução de veículo, a evolução na forma de construção de veículos também proporcionou esse tipo de inovação. Você tinha um emprego muito intenso de mão de obra, hoje em dia você tem menos mão de obra envolvida nisso. E aí você tem hoje a possibilidade de fabricar uma quantidade muito maior de veículos dia do que em outros tempos. Então você teve aí forma de pintar o veículo diferente, a sequência de trabalho que mudou, né? E essas alterações, muitas vezes você altera uma máquina só dentro de uma linha de produção para que um determinado processo, que é um gargalo, ele funcione melhor. Aquilo por si só já é uma inovação que proporciona muito benefício. A turma da área de TI, por exemplo, às vezes há uma preocupação muito grande em que um determinado app ou que um determinado sistema ele cause um benefício na organização como um todo, quando muitas vezes ele não precisa causar um benefício na organização como um todo. Se ele já resolver um problema em um processo que é um gargalo, aquilo já gera um benefício muito grande, certo? Então, a ideia aqui é que as inovações de processo, você pega a forma como algo é feito, e aquilo é feito numa sequência, às vezes tem sequências grandes de trabalho, e você vai promover inovações, ou você vai promover melhoras nestas sequências de trabalho, nessas sequências de processamento, ou numa sequência de processamento que gera um gargalo grande, né? Então, aquilo por si só já nos traz um benefício enorme. Inovação em modelo de negócio. Pessoal, inovação em modelo de negócio. Na geração de vocês, entender o que é Uber, entender o que é Nubank é muito fácil. Agora pega há 25 anos, 20 anos atrás, tenta explicar para uma pessoa que você vai montar um determinado negócio que nem é uma empresa de táxi, não é uma empresa de van, não é uma transportadora e não é uma locadora de veículos, certo? Que você está montando um negócio que não é nenhum desses três negócios, certo? Note que a Uber, o conceito desse modelo de negócio, que hoje é fácil de entender, mas ele foi construído como um modelo de inovação, porque era um negócio que basicamente não existia, né? É mais ou menos como você pegar um pessoal das antigas e for explicar que agora é muito tranquilo você ter banco que você não vai na agência, né? Hoje talvez seja mais fácil de entender porque
as pessoas, né, mesmo quem tem contas em bancos tradicionais, talvez se você for entrevistar essas pessoas, nem mesmo elas vão mais em banco, ou vão muito pouco em banco, né? E aí, para elas, você tem uma demanda cada vez menor por agências. Mas, há um tempo atrás, você explicar para uma pessoa que era um banco que não tinha agência, era um banco com o qual você não ia conversar com o funcionário, e era um banco que ia ficar te dando rendimento diário no que tu tem depositado em conta corrente, é um negócio meio complicado de explicar, certo? E aí, assim, note que isso é uma inovação, certo? Um aí proporcionou um modelo de negócio inovador relacionado à mobilidade urbana, e um montou uma inovação de modelagem de negócios no setor financeiro, tá? Então, você tem aí inovações que, note, ainda hoje elas continuam com inovações regulares, né? E os bancos tradicionais, por exemplo, né, têm corrido atrás aí de oferecer cada vez mais serviços online, né? Então, note que aí é um modelo de negócio, é uma coisa diferente que não existe ainda, certo? Que nem aí como eu gosto de dar o exemplo do Uber, né? Ele nem é táxi, nem é uma transportadora e nem é uma locadora de veículo, é um troço que está aí pelo meio. Então, pega um pouquinho de cada coisa para poder prestar o serviço, né? Então, é uma inovação em modelagem de negócio. É um negócio que não existe ainda, pode até existir algo parecido, mas igual não existe, né? Aqui eu trouxe, pessoal, o ciclo de inovação da 3M, né? 3M é uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? Você tem aí a ideia de criatividade, certo? A criatividade para existir, você pega ambientes que tradicionalmente trabalham com criatividade. Então, você pega cinema, teatro, TV, música, certo? Para que essa criatividade flua, não dá para fluir criatividade em um ambiente que não tenha um certo grau de liberdade, certo? Então, assim, como é que eu vou querer ouvir uma ideia se eu não deixo você falar, certo? Como é que eu quero, imagina que a gente vai fazer aqui uma reunião e eu quero escutar as ideias, né, sobre um determinado tema, mas toda vez que alguém vai falar, eu vou lá e atrapalho essa pessoa, né? Então, é preciso que o ambiente proporcione essa liberdade, certo, de se expressar, certo, liberdade de crítica, liberdade de ideia, para que a coisa possa fluir, certo? A ideia de entender o cliente e o mercado para gerar insights. Insights, pessoal, é algo fundamental dentro do contexto de criatividade, porque na maioria das vezes uma ideia criativa ela não vem 100% formatada. Ela vem ali como um lampejo, certo, de uma solução a algo ali que está sendo apresentado, mas esse lampejo ele precisa ser lapidado, tá? Então, esses insights, o insight muitas vezes ele não vem no formato de uma solução definitiva, mas ele vem no formato de algo que pode acontecer mais ou menos daquele jeito, tá? Então, a 3M, por exemplo, defende a ideia de que lá há espaços para que as boas ideias fluam, certo? E há espaço para que esses insights aconteçam, né? Então, isso faz com que a 3M trabalhem com cada vez mais criando produtos inovadores. Além de ter o primeiro aspecto da criatividade, precisa ter um segundo aspecto que é da invenção, que é ter a capacidade de tirar aquele insight, aquela ideia do papel.
A maioria das pessoas, certo, já teve a ideia de montar um negócio, né? Olhou assim para um ponto comercial e pensou assim, poxa, aqui seria muito bom que aqui eu acho que dá para ter tal coisa. E aí o que é que costuma ocorrer? O cidadão não faz nada e chega lá e monta aquela coisa dá certo. E depois de uns anos o cara diz assim, poxa, eu tive essa ideia, né? Então, assim, na 3M já ficou muito claro que o espaço para a criatividade precisa existir, mas o espaço para a invenção em si, ou seja, tirar a ideia do papel, ele precisa existir também. Por quê? Porque se eu não tirar a ideia do papel, ficar só no campo das ideias, chega uma hora que o cidadão vai olhar assim e diz, para que eu vou ter ideia se eu não vou tirar do papel? Né? Então, precisa ter uma capacidade de executar aí para tirar a ideia do papel, para poder, inclusive, criar protótipo, teste, etc. O que ele considera como inovação é quando aquele insight foi tirado do papel, foi testado e virou um produto de mercado, né? Então, de modo geral, se entende aqui que enquanto a inovação ela está só no campo das ideias, ela na realidade tem pouco valor. Enquanto a inovação está só no desenho, por enquanto ele tem pouco valor. Só que quando você testa e quando você incorpora aquilo no mercado e aquilo funciona, ali a inovação de forma mais precisa, ela existe. Então, dentro do ciclo de inovação da 3M, existe aí uma fase relacionada a ter um ambiente em que a criatividade ela tem espaço, certo? Então, você coloca aí que ambientes em que você tem uma cultura mais rígida, em que você tem menos espaço para que as pessoas possam se expressar, provavelmente a criatividade é podada, certo? Em que você tem pouco espaço para poder ter uma ideia e executar aquela ideia, testar aquela ideia, também dificilmente vai ter uma inovação. Então, note que a inovação não é necessariamente a capacidade ou não de juntar pessoas criativas ao mesmo tempo. Mas, além de juntar pessoas criativas ou instigar a criatividade das pessoas, proporcionar com que essas pessoas tirem essas ideias do papel para que a inovação efetivamente possa existir. Tá? Existe risco na inovação? Pessoal, obviamente que sim. Né? Você corre risco aqui, por exemplo, de criar o sabor de um refrigerante que não funcione. Então, sei lá, você faz uma pesquisa de mercado, e aqui eu gosto de usar esse exemplo, né? Você faz uma pesquisa de mercado, faz uma pesquisa de mercado aqui no Goiás, certo? Aqui no Piauí e tal, e chega à conclusão, nossa, o pessoal gosta muito de piqui. Bom, a Coca-Cola de posse dessa informação, imagina a Coca-Cola montar a Fanta Piqui, certo? Não deixa de ser uma inovação absurda, né? Você ter um refrigerante com um sabor típico do Cerrado, né? Imagina que agora a Coca-Cola vai inventar sabores regionalizados, né? Então você vai ter aí o Cerrado, certo? Expresso, tendo seu representante aí através do Piqui. Isso daí só vai ser uma inovação mesmo se eles conseguirem desenvolver um produto que ele possa ser colocado na prateleira. Que risco é que isso corre? Perceba, foi feita uma pesquisa de mercado, foi identificado um sabor que talvez a população de uma determinada região consuma ou experimente, né? Foi desenvolvido maneiras para que isso acontecesse dentro de aspectos de segurança, de validade de produto, foi desenvolvida embalagem, foi desenvolvida rotulagem, note que aqui você
o esforço é um esforço grande para desenvolver um sabor de um refrigerante. Testes, né, para saber se o sabor está mais acentuado, se precisa de mais ou menos açúcar e etc. E aí você chega com aquele sabor e vamos imaginar que não venda muita coisa, tá? Perceba, pode ser que a Fanta Piqui não venda, mas em algum momento a Coca-Cola pode arriscar, sei lá, a Fanta Acerola. E aí a Fanta sabor Piqui não vendeu, mas a Fanta sabor Acerola, quem sabe ela tem o poder, certo? De ficar não só numa região localizada, mas em todo o país. Então, o que é que a gente percebe com relação às empresas que trabalham muito com a ideia de inovação? Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 ideias. Muitas vezes você vai ter aí umas 7 ideias que não vão dar bons resultados. Você vai ter 2 ideias mais ou menos e você vai ter uma que vai dar muito certo. Então, eu estou usando números aqui aleatórios porque eu não tenho exatamente essas estatísticas, né? Mas o que eu quero dizer é que, da grande maioria das ideias, certo? Dos aspectos inovadores que são testados, né? E que viram um determinado produto, alguns elementos inovadores eles não chegam nem a virar produto. Seja por uma incapacidade daquela empresa em transformar, em materializar aquilo, seja por, em um determinado momento, verem, não, a ideia não é tão boa assim, ou não é o momento da ideia. E aí você tem outras ideias que viram produtos, quer dizer, dessas ideias que viram produtos, você vai ter aí uma parte que não vai dar muita coisa, mas vai ter ali uma ou duas ideias que vão dar muito e muito certo, e provavelmente vão pagar os custos das que não deram certo. Né? Então, há muito risco na inovação, mas há tanto risco de perda como o risco de um ganho extraordinário. Né? Então, o que precisa se entender é que o risco por si só ele existe, e muitas vezes o risco existe você tendo um comportamento inovador ou não, né? Porque às vezes o mercado te move para um determinado lugar que você não esperava. Fatores que influenciam positivamente, né, a criatividade, né, disponibilidade de recursos em suas fontes, grau de padronização de processos. Aqui, pessoal, quanto mais organizados esses processos são, se torna mais fácil de você promover melhoras, né? Imagine que você tem aí um processo de trabalho extremamente bagunçado. A bagunça excessiva, às vezes ela traz ali uma ou outra coisa positiva em termos de, ninguém pensou em fazer assim, estamos fazendo. Mas em sua maioria, para você estruturar o caráter inovador se torna mais difícil, né? Grau de motivação para inovações associado às expectativas de recompensas ou punições. Imagina que eu tenho um ambiente em que toda ideia que é exposta se vai lá e se faz uma crítica negativa, né? Provavelmente esse lugar ninguém vai dar mais ideia nenhuma. Né? Então, assim, ou você promove um espaço em que as ideias possam fluir e quem tiver boas ideias possam ser recompensados, ou então essas ideias simplesmente elas vão sumir e ficar dentro da cabeça das pessoas. Né? Características de liderança. Normalmente as pesquisas sobre inovação, elas também trazem que não adianta você ter uma equipe extremamente criativa se as lideranças que estiverem coordenando aqueles trabalhos não souberem conduzir isso. Né? Não tiverem, por exemplo, uma ideia muito, muito clara do que fazer com os insights, não são líderes que não dão espaço ou que criticam de forma aleatória. Então, a postura do proprietário da empresa, dos gestores da empresa, ela é fundamental para que essas ideias fluam ou não dentro do ambiente de trabalho. Incentivos ao aprendizado. Você tem empresas aí que
Você pega, por exemplo, um ambiente de publicidade que trabalha muito com criatividade, né? Normalmente, publicitários, eles têm, ou pelo menos em sua maioria, né, que trabalham de forma direta com isso, tendem a ter leituras sobre diversos tipos de coisas distintas, né? Porque muitas vezes você está lendo ali, sei lá, sobre mundo antigo, né? Grécia, né? Egípcio, alguma coisa do tipo. E dali surge uma ideia para uma determinada mídia que você quer montar, né? Então, você ter um ambiente em que o fomento é um aprendizado, o aprendizado é visto como algo positivo, provavelmente você aumenta a possibilidade de ter ali um ambiente criativo, tá? Contexto econômico conta muito. Um contexto econômico positivo, as empresas se sentem mais à vontade em arriscar. Então, imagina que você está num ambiente de crise econômica, né? Em ambiente de crise econômica, pessoal, ninguém vai ficar testando, certo? Se você tem uma graninha sobrando, você pode ser que você experimente um produto que você não é do seu dia a dia. Agora, a grana está contada, você não vai fazer essa experimentação. Com empresa, basicamente a mesma coisa, né? Se o cenário econômico não está muito positivo, ela tende a querer arriscar menos, né? Pelo menos em sua maioria. E isso faz com que o ambiente criativo ele fique um pouquinho mais restrito, né? É a tendência. Desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento, internos ou externos à empresa, né? Tem empresas que têm esse tipo de setor, né? Aqui no Brasil temos dois grandes exemplos de empresas de pesquisa e desenvolvimento que precisaram, inclusive, ser mais divulgados por conta das suas inovações, né? A gente tem aqui a Petrobras e a Embrapa, né? Então, são empresas que têm setores de pesquisa e desenvolvimento. Então, existe ali uma equipe ou equipes de pessoas, né? É muita gente, com foco exclusivo em pesquisa e desenvolvimento. Empresas que têm essa possibilidade, né, ou essa capacidade, provavelmente elas têm aí um caráter mais inovador do que outros, tá? Aquisição de software, máquinas, equipamentos, quer dizer, não, a ideia, isso daqui, na minha visão, facilita tirar as ideias do papel. Então, muitas vezes, para você tirar uma ideia do papel, você precisa ter alguma dessas três coisas para poder testar, né? Então, cabe esse tipo de registro, né? Patentes, registro de marcas, propriedades intelectuais. Olha, normalmente, em empresas de caráter inovador, certo? E aqui no Brasil isso tem se desenvolvido ao longo do tempo, né? Cada vez mais empresas se preocupam com esses três menininhos aí. A ideia aqui, pessoal, é que existe empresa que muitas vezes criou algo novo, né, dentro de um determinado processo e tal. Esse processo poderia ser vendido, né, para fora, mas aquilo para ser vendido e não ser copiado de forma gratuita precisa de registros, né? Então, imagina que a Disney não registra o Mickey, né? Ia estar um monte de gente com o Mickey aí na blusa ou outros desenhos do Mickey e a Disney no prejuízo. Então, imagina que você cria uma marca de um determinado produto, aí você chega em uma cidade e já aquela marca já existe, né? Outra pessoa usou aquele seu nome, né? E está se beneficiando com aquele nome, né? Então, a ideia de registro, né? A ideia de patente, propriedade, serve para resguardar as empresas que possuem esse caráter inovador, né, para que aquelas inovações que eles fizeram possam, digamos assim, estarem protegidas, eles terem um benefício
eles auferirem os benefícios financeiros, os benefícios comerciais, que às vezes não necessariamente é dinheiro em si, mas os benefícios comerciais daquela ideia que foi desenvolvida dentro daquela empresa. Fontes para a realização de inovações, né? O que a gente fala de fontes, a gente pode estar falando aqui ou de insights diversos, ou de formatos de reunião que são feitas de forma regular, ou você ter um determinado ambiente em que as ideias possam ser colocadas numa parede e ali elas serem desenvolvidas ao longo do tempo, certo? Então, assim, ambientes de caráter inovador, normalmente eles se tenta fomentar que você tenha ali a possibilidade dessas inovações, dessas ideias fluírem o tempo todo. Importância dos impactos gerados pelas inovações. Note, a própria 3M coloca que uma inovação por si só, ela só é uma inovação mesmo quando ela gera um resultado dentro de mercado, né? A gente precisa entender que uma boa ideia, e aí algumas pessoas se magoam com isso, né? Você tem uma ideia maravilhosa, certo? Mas perceba, se ela estiver só dentro da sua cabeça, ela não tem valor nenhum. Então, você precisa atrelar, certo? Não é a ideia em si que importa, né? Por isso você está dizendo que a ideia não é importante. Não, a ideia é muito importante, mas tão importante quanto a ideia é fazer com que aquela ideia gere o impacto que ela precisa gerar, certo? Então você precisa ter aí uma certa capacidade de execução que é importante, certo? Dentro de um contexto aqui de inovação, porque a inovação por si só ela não pode ficar solta no meio do tempo, tá? Para proporcionar uma inovação, uma ideia deve possuir exposição e ir ao mercado? Sim, certo? É o que a gente está colocando. Imagina que você tem aí uma ideia que vai proporcionar um benefício muito grande à saúde de pessoas, por exemplo, obesas, ou à saúde de idosos, ou à saúde de pessoas com diabetes. Note, essa ideia, se ela tiver única e exclusivamente na sua cabeça, que inovação ela proporcionou? Se quem está com diabetes continua com problema, se você que tinha aquela ideia para idosos, os idosos continuam tendo um problema que você podia solucionar. Então, assim, de modo geral, as ideias, quando está só no campo das ideias, elas têm muito pouco valor. E aí cabe, dentro do ambiente de inovação, inclusive pensar em como aquela ideia vai chegar no mercado, né? Em como aquela ideia vai ser executada. Note que isso é tão ou até mais importante do que a ideia em si, certo? Então, eu pensei aqui num tipo de imóvel tal que vai dar uma solução muito boa quanto ao consumo de água, quanto ao consumo de energia e etc. Tá, 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 tá. Beleza, se eu não apresento, aí imagina que eu não tenho capacidade de execução, não tenho infraestrutura, né? Mas se eu não registro aquela ideia e levo aquela ideia para um lugar para ser executado, ela por si só ela não vai gerar benefício para a sociedade nenhum. Tá? Então, a gente coloca que uma inovação ela só se torna efetivamente uma inovação quando ela é exposta, certo, ao mercado. Aí a gente consegue entender que uma inovação realmente existiu, tá? A empresa de maior porte possui uma facilidade para inovar. Tem um dos artigos que estão colocados aí para vocês, traz aí a ideia de inovação em empresas que não são tão grandes, né? Como é que isso se dá, tal. Então é uma leitura interessante para se fazer. O que a gente precisa compreender é que assim, empresas de grande porte, obviamente, muitas vezes elas conseguem, você pega Petrobras, Embrapa, etc., elas conseguem ter pessoal específico para pesquisa e desenvolvimento. Ela consegue ter um orçamento voltado para isso,
né? Então, assim, professor, você quer dizer que uma empresa pequena não pode competir com a empresa grande? Olha, eu acho até que ela nem deve, certo? Porque provavelmente não vai funcionar. Inclusive porque existem mercados que empresas menores atuam, que inclusive são mais atraentes do que mercados que empresas maiores atuam, né? Então, assim, a forma como empresas menores tendem a se inovar com as práticas diárias com os clientes, certo? Buscando formas melhor de relacionamento, entender o que esse cliente quer, melhoramento de processo, tem muita coisa numa empresa pequena. Vamos melhorar a forma como o cliente paga o produto, certo? Então, você tem empresas, por exemplo, que você escolhe o produto, vai para uma fila, aquele produto ele é registrado e o caixa você pega uma outra fila para pagar. Até que ponto não dá para melhorar esse tipo de processo, né? Adaptação de tecnologias e práticas. Note, adaptação de tecnologia. Hoje em dia, cada vez mais a tecnologia fica barata em menos tempo, né? Então, talvez você possa incorporar algumas tecnologias que originalmente você não usa, e isso muitas vezes nem é tão caro assim. Lógico que você tem que pesar aí a relação custo-benefício, né? Mas o emprego de tecnologias e práticas, ele é cada vez mais barato, digamos assim, não é uma coisa mais tão complexa de fazer. E reconhecimento de oportunidades. Empresas menores, em que você tem muito mais contato, né? Eu brinco assim, o tato de mercado de um empresário de pequeno e médio porte, muitas vezes ele é diferenciado em relação ao empresário de grande porte. O empresário de grande porte, muitas vezes está envolvido em tantas reuniões, com viagens e etc., que às vezes ele tem dificuldade de reconhecer o cliente final na rua, né? E o empresário de pequeno e médio porte, não. O empresário de pequeno e médio porte, o serviço dele é ter esse contato, né? E ter esse contato, de certa forma, pode lhe proporcionar muitos insights interessantes. Então, o que é que a gente defende aqui? A empresa grande, obviamente, tem orçamento, né, e etc. Mas a empresa pequena, mesmo com um orçamento limitado, mesmo com o pessoal limitado, também tem possibilidades de fazerem as suas inovações, né, as empresas pequenas, de outras formas, certo? E aí a gente foca muito, muitas vezes não se consegue fazer um melhoramento de produto, mas só em você fazer grandes melhoras em processos, daí já gera grandes benefícios no negócio de pequeno porte, tá? Deixe-me abrir aqui para vocês os PDFs para a gente poder dar uma checada, certo? No que está disponível aqui para se fazer a leitura, né? Abrir aqui a janela para vocês. Aqui. Bem, o primeiro PDF que tem, certo? Para que vocês façam leitura, propensão à inovação em empresa de confecção têxtil, certo? Isso daqui são empresas que não são grandes, certo? Então foi feito, certo, esse estudo. E o que é interessante aqui, existe aqui um referencial teórico sobre inovações, então é interessante essa leitura. Tá? Inovações na área têxtil, né, como é que ela tem se ocorrido ao longo do tempo, né? Então, se coloca aqui até algumas ilustrações. E o que é interessante visualizar é como esses empreendedores, os empreendedores dessas empresas, né, o que é que eles apontaram como sendo aspectos inovadores, né, e de onde vieram as inovações que eles falaram, né? Então, em que setor essas inovações foram materializadas? Então, é um artigo bem interessante, certo? Que traz aqui
um estudo sobre inovação, não em empresas de porte gigantesco, mas em empresas menores, né? E traz aqui características bem legais. Novamente, eu trago aqui o livro do Alexandre, certo? Da Cacau Show. Ele tem um capítulo sobre inovação, tá? É uma leitura rápida, certo? É uma leitura gostosa de fazer, certo? Tem umas observações que eu faço aqui também a lápis, né? E aí, assim, é uma leitura muito fácil de fazer, é interessante que você vê aqui um empreendedor, né, empreendedor brasileiro, colocando seu ponto de vista aqui sobre inovação. É, aqui, pessoal, esse artigo eu achei interessante trazê-lo para vocês por duas coisas. É um artigo que ele tem muito bem escrito, né? E ele é um artigo que ele traz uma revisão sistemática da literatura, certo? É algo para quem vai fazer TCC aí, dê uma olhada como é que se faz, certo? Então, dê uma olhada nessa metodologia, em que consiste uma revisão sistemática da literatura, certo? Aqui ele explica, né? Ele foi em bases de dados, extraiu informações dessas bases de dados, com determinadas palavras-chave. Isso gerou tantos documentos, dos quais foram extraídos. Então, é interessante que vocês observem nesse artigo a forma como ele foi construído, tá? E, certo, dentro do nosso contexto aqui de inovação e criatividade, o que é que ele buscou? Ele buscou desses artigos, certo? Variáveis que se relacionavam a microfundamentos de criação e capacidade de inovação, certo? Que aí é a capacidade de aprendizagem, capacidade de cognição e de rotina. Então, ele trouxe dessa literatura, certo? O que se encaixava nisso e distribuiu, certo? Então, aí, no final, ele traz o que se apresentou desse conceito de microfundamentos para a criação de capacidade de inovação, certo? O que se mais se escreveu, certo, ao longo do tempo, dentro do espaço de tempo aqui de pesquisa, sobre essas três variáveis, certo? Então, aqui ele explica como é que os dados foram selecionados, então, a coleta de dados, a análise, né? Então, ele explica certinho como é que essa análise aqui foi feita, tá? Eu acho que é um artigo interessante para você que está numa fase aí, ou próximo a entrar numa fase de. Então, ele explica depois cada microfundamento, né? O que é que foi os achados dentro dos artigos sobre cada microfundamento. Eu acho que esse artigo é tanto interessante para vocês entenderem a ideia dos microfundamentos, quanto também a forma como é feita uma revisão sistemática da literatura e como o artigo foi escrito. Tá? Então, de certa forma, eu entendo que esse artigo aqui vai contribuir para vocês dessas duas maneiras, tá bom? Então, ele coloca, inclusive, aqui as limitações que o artigo tem, tá muito bem escrito esse artigo aqui, tá? Então, desejo sorte aos senhores, certo? Boa leitura e até nosso próximo encontro, certo? Abraço forte a todos.